O modelo clássico de família está sob ataque sistemático por aqueles que querem desconstruí-la, para impor um novo paradigma de família que não tem fundamento na palavra de Deus. É evidente o incômodo de movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional de família, como se fosse uma afronta valorizar o núcleo familiar constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com papéis sexuais definidos. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a família e, mais, deixa transparente a missão dos pais em instruir os filhos no ambiente familiar equilibrado. É vontade do Senhor, o Deus vivo, que cada criança tenha um pai e uma mãe para zelar por ela. As infelizes exceções não podem reprimir o modelo instituído por Deus, que está dando certo ao longo dos séculos. A família é a primeira instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na sua palavra. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel do marido, da esposa e dos filhos no seio familiar. Tais atribuições devem ser exercidas em obediência às Escrituras, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência harmoniosa. Portanto, na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Neste modelo, os membros da família têm a mesma importância, porém cada um desempenha papéis específicos. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. O assunto da pauta é a família cristã. Textos base. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 33, e capítulo 6, versículos de 1 a 4. No primeiro texto base, o apóstolo Paulo exalta o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. No segundo, os filhos são admoestados a obedecer os pais, e estes a criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versículo-chave. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Antes de estabelecer a família, o grande Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus a ratificou e nos questionou. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e que disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne? Aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. O livro de Gênesis relata que a partir da criação do homem e da mulher, o Altíssimo estabeleceu a família. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes de surgir o Estado e até mesmo da Igreja. Lembremos que foi a partir de uma família, a família de Abraão, que o Senhor prometeu abençoar todas as demais famílias tradicionais. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O princípio da monogamia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade de Deus quanto ao casamento monogâmico, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras perversões semelhantes. O princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento a união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas.
é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Esses dois princípios já citados só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. O marido deve liderar sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Nas Escrituras, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do patriarcado contra a mulher e vai piorando. Alegam que a heterossexualidade é uma imposição social e maléfica que deve ser combatida, o que é uma afronta direta ao Criador. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado numa relação heterossexual, no amor incondicional e no respeito mútuos. O amor como elemento primígeno. O marido, como líder, provedor e protetor da família, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica abrir mão da individualidade. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal e filial por meio do amor, empatia, respeito mútuo, paciência e tolerância. O cuidado do marido para com a esposa. A palavra de Deus destaca que o casal é uma unidade ao declarar que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Agrega ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve prezar pela sua mulher do mesmo modo que preza por si próprio. Isso demanda proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna e feliz. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto e à fidelidade, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Curiosidades. Vamos considerar o seguinte fragmento textual. Marido, ame sua esposa. Esse verbo amar é equivalente à palavra grega agapão. Esse termo adquiriu um significado cristão único por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapão expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar do cônjuge amado, independentemente do sacrifício pessoal que possa fazer. Ao decidir colocar a felicidade da esposa em primeiro lugar, pois isto é o que o termo agapão implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Agapão é uma palavra grega que significa amor, carinho, benevolência ou afeição. O amor ágape é paciente, bondoso, não é invejoso nem vaidoso, não se ensoberbece, não é inconveniente nem interesseiro, não se encoleriza e não guarda rancor. É amor de respeito, amor delicado, amor de predileção, amor de intimidade, amor que se compadece. Teste seus conhecimentos. Como os pais devem criar seus filhos? Pense nisso e fundamente sua resposta. Agradeço com empenho a presença de todos da audiência. Se puderem,
curtam o presente vídeo aqui na plataforma YouTube e o compartilhem com suas redes de amigos, irmãos da igreja e família. Comentem e deixem suas opiniões. Se não for inscrito ainda, peço a gentileza de se inscrever, caso tenha interesse. No final do vídeo aparecerá um portal que o levará à página de inscrição, onde inclusive poderá acionar o sino das novidades. Vai meu abraço a todos. Permaneçam com os corações aquecidos pela presença maravilhosa em suas vidas do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Até breve.